Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui estamos, agradecidos a Deus por Ele permitir iniciarmos uma nova semana. Estaremos juntos cada dia, se Deus assim nos permitir, estudando a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos ainda a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. E queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Dailde Santana. Ela está parabenizando o netinho Eduardo, que está completando 8 anos. Parabéns aí ao Eduardo. E a Dailde Santana pede oração pela família. Érica Elizabeth é de Alta Floresta, em Mato Grosso. Edil Vicente Pereira é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mariinha é de Pesqueira, em Pernambuco. E também Cleide Regiane, ela é de Pesqueira, e todos os demais aí de Pesqueira. Ricardo Rodrigues é de Caaporã, na Paraíba, também a esposa Nilda, Gleice e todos os demais de Caaporã. Adilson Soares e Cimei são aqui de Clinton, em Massachusetts. E também Matilde Knapp é de Colatina, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós nos encontramos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos pelos momentos que temos para estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a estudarmos mais a Bíblia a cada dia, buscarmos o batismo do Espírito Santo e que possamos viver, Pai, as verdades que nós conhecemos em Tua palavra. Abençoe todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis de lutas, tribulações, angústia, dor, sofrimento. Abençoe também o Eduardo, que está completando 8 anos, que Tu estejas com ele e que ele possa crescer, Pai, no Teu caminho. Também a Dailde Santana pedindo que Tu estejas com toda a sua família. E todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações, que Tu os abençoes. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ficamos muito felizes por podermos estar com vocês novamente. Estamos estudando a série O Grande Conflito e, como eu disse para vocês nos primeiros estudos que fizemos, a cada semana nós vamos nos aprofundando um pouco mais neste conflito que todos nós estamos envolvidos e sabemos que este conflito é entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Satanás já está derrotado, mas ele continua trabalhando, fazendo com que soframos diversos tipos de problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Ele procura trazer dor, sofrimento e, acima de tudo, ele procura nos afastar da comunhão com Deus. E nós precisamos nos apegar à Bíblia cada dia, estar estudando a palavra de Deus, estar nos aprofundando. E nós estaremos também aqui nos aprofundando nesse estudo, nesta série, cada dia que está ainda pela frente nesta série. E nós queremos lembrar a todos vocês que, se você tiver aí, eu creio que a maioria tem este livro, O Grande Conflito, é bom você ir lendo também os capítulos que nós aqui citamos. Por exemplo, essa semana, o estudo que nós faremos na Bíblia está também muito esclarecedor nos capítulos 4 a 6 do livro Grande Conflito. Então leia pelo menos uma parte cada dia desses capítulos 4 até o capítulo 6, e você vai ter a mente aberta para entender este grande conflito que nós estamos enfrentando. Então, quero dizer para vocês que orem, peçam a Deus a iluminação do Espírito Santo para entenderem este assunto. É de suma importância, ele é vital. Ele fala da nossa salvação. Por isso que se chama o grande conflito, porque nós seremos vitoriosos sobre o pecado mediante os méritos de Jesus pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é por os méritos nossos, mas nós temos que procurar estar em comunhão com Deus. Quando nós lemos em João capítulo 3, versos 14 e 15, João, o Evangelho, capítulo 3, versos 14 e 15, Jesus disse: "E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna." Jesus aqui falando da morte dele.
E Jesus está falando aqui com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Nicodemos procurou Jesus para falar com ele, né? E ele reconhecia que Jesus era realmente mestre em Israel. E teve ali uma conversa à noite com Jesus. E Jesus então falou que o Filho do Homem seria levantado. E quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. E aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Então Jesus ele foi muito claro. Ele veio para dar a vida por cada ser humano. Ele veio para morrer e pagar o preço do pecado. E então, nós encontramos na Bíblia pessoas que creram nas promessas de Jesus, que aceitaram as mensagens que Jesus pregou, e a igreja cristã ela foi fundada por Jesus, e essa igreja cristã ela começou a crescer, e por ela estar crescendo, começou a ser perseguida, principalmente pelos judeus. Os judeus não aceitaram a Jesus como Messias e eles perseguiam aqueles que aceitavam. E muitos cristãos foram presos, foram açoitados, foram torturados, muitos foram mortos por causa da fé. Não abandonaram a fé, perseveraram na fé, sabendo que o galardão estava garantido. Se Jesus deu a vida por nós, por toda a humanidade, mas somente aquele que crê será salvo. Se Jesus deu a vida por nós, por que nós também não podemos sofrer por Jesus por causa da nossa fé? É-nos dito que a igreja de Esmirna, que o Apocalipse fala, né, das 7 igrejas, então a igreja de Esmirna, ela atualmente ela se chama Izmir, é uma cidade na Turquia, e na época em que João escreveu o Apocalipse, Esmirna, ela era uma cidade muito idólatra. Os habitantes de Esmirna, pelo menos uma vez por ano, eles queimavam incenso aos deuses romanos. E no 2º século, Esmirna, essa cidade, ela tinha uma comunidade cristã forte e muitos desses cristãos não obedeciam às ordens que eram dadas para queimar incenso para esses deuses romanos. E então as pessoas eram levadas à prisão, eram até mesmo mortas, como foi o caso de Policarpo. Policarpo ele era líder da igreja e ele foi martirizado na praça lá em Esmirna. Ele foi queimado na fogueira por se recusar a trair a Jesus, queimando incenso aos deuses romanos. E quando então pediram a Policarpo que ele repudiasse a Cristo, Policarpo disse: eu servi a Jesus por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal de meu rei que me salvou? E então ele foi queimado vivo ali na praça de Esmirna. E muitos outros cristãos também foram martirizados por causa da fé. E queremos lembrar que em Daniel, no capítulo 7, o livro do profeta Daniel, capítulo 7, nos versos 23 a 25, nos diz assim: mas no fim do seu reinado, Daniel 7, 23 a 25, disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aqui, esta profecia de Daniel fala exatamente de 1260 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio em profecia, 3 anos e meio, fazendo as contas, né, em profecia, daria 1260 dias, que são 1260 anos que a igreja cristã foi perseguida. Começou no ano 538 da nossa era e foi até o ano de 1798. Foram 1260 anos de perseguição por esse poder que se levantou.
E esse poder, ele está ganhando forças novamente e está voltando a perseguir os cristãos da atualidade. E sabemos que muitos cristãos serão perseguidos, serão levados até mesmo à morte, e Jesus nos disse que aquele que perseverar até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. E quando lemos em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 6, diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E o verso 14 de Apocalipse 12 diz assim: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa serpente, claro, é Satanás, o dragão. E essa mulher, que é a igreja, ela fugiu para o deserto, ela foi perseguida por 1260 anos, que aqui na profecia diz 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são também 1260 dias. Aqui, então, irmãos, nós vemos que o poder satânico, ele usa governantes, ele usa pessoas que são membros de igrejas, líderes eclesiásticos. Satanás usa essas pessoas para perseguir os cristãos que querem se manter fiéis. Como nós dissemos para vocês na semana passada, que estão dizendo que vão reescrever a Bíblia, precisa de uma nova Bíblia, porque essa aqui é ultrapassada. Então, Satanás usando pessoas para ele colocar em prática o seu plano, que é afastar as pessoas do conhecimento da verdade. Irmãos, enquanto nós temos a oportunidade, temos em mãos a nossa Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento para que nós, mesmo se viermos a ser perseguidos, que nós perseveremos, que nós não nos rendamos às pressões que serão feitas para que nós abandonemos a nossa fé. O nosso galardão já está garantido, a vida eterna, a coroa que Jesus vai colocar em nossa cabeça quando adentrarmos os portais celestiais. Tudo isso, irmãos, vale a pena nós sofrermos por amor a Cristo. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo e coisas horríveis ainda irão acontecer e coisas que às vezes nós nem imaginamos. Satanás está trabalhando para que isso se torne uma realidade. Então, que nós possamos nos fortalecer na fé, que nós possamos buscar cada vez mais conhecimento na Bíblia e ter a certeza de que, se nós viermos a sofrer de alguma maneira por causa da nossa fé, Jesus sofreu muito mais do que nós iremos sofrer. E nós, com certeza, estaremos com Ele no céu se nós perseverarmos. Não deixe de ler aí no livro que você tem, O Grande Conflito, capítulos 4 a 6. Leia essa semana e você vai entender melhor este assunto desses 1260 dias ou 1260 anos em que a igreja foi perseguida. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Quero fazer uma pergunta e gostaria que você participasse também respondendo aí nos comentários do canal Hora Tranquila. Tem você consciência de que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.